Senhores e senhoras, meu nome é Jorge Vidal, sou advogado. Quero falar hoje sobre a questão do conjunto residencial Granja Esperança. Eu tenho atuado em diversas situações de defesa da posse, como é o caso de Vila Nair, Canarinho 1, Canarinho 2, Jardim Conquista e outras regiões da Grande Porto Alegre, Gravataí, Porto Alegre mesmo e Alvorada. E hoje eu vou me deter então em fazer um breve esclarecimento sobre a questão da Granja Esperança, dado a ansiedade das pessoas sobre a tal da regularização e esclarecer muito daquilo que se tem falado e verdadeiramente não tem se esclarecido a população. O conjunto residencial Granja Esperança foi ocupado no ano de 1987 por mais de 1.600 famílias que não tinham moradia e aquelas casas estavam lá abandonadas, criando mato, criando bicho. As pessoas foram para lá e sofreram uma ação de reintegração de posse promovida pela Cooperativa Habitacional São Luís. A Cooperativa São Luís é a proprietária registral dos imóveis, ou seja, é no nome da Cooperativa Habitacional São Luís que as casas estão registradas no cartório do registro de imóveis. Portanto, a propriedade é da Cooperativa Habitacional São Luís. O credor hipotecário é a Habitasul. Bom, como já falei, os moradores ocuparam essa área, a Cooperativa Habitacional São Luís promoveu uma ação de reintegração de posse e o processo chegou num determinado momento que estava para ser executado, isso no ano de 1991. Já haviam esgotado todos os recursos jurídicos e só restava o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. Nesse momento eu fui chamado e, examinando o processo, vi que não tinha condições jurídicas de evitar o despejo. Então, o que se fez, o que eu pensei, é que a própria Cooperativa Habitacional São Luís poderia, retirando a ação, evitar o despejo das pessoas. Então, sugeri que se fizesse um movimento entre os associados da cooperativa, o que foi feito, e esses associados, então, logo decidiram que não era interessante para eles, 73 associados, não era interessante a desocupação, o despejo de seus vizinhos. Feito isso, foi mudada a diretoria da Cooperativa São Luís e tão logo assumiu a presidência o falecido Elógio Almes Teixeira, me autorizou a pedir a desistência da ação. Então, eu pedi a desistência da ação de reintegração de posse. A Habitasul tentou levar sozinho o processo e não conseguiu. Percorreram-se várias instâncias do judiciário, mas a Habitasul não conseguiu levar sozinho, na condição de terceiro interessado, aquele processo. Bom, mas chegamos hoje a uma situação assim. Muito se tem dito, muito se tem falado sobre a regularização do conjunto residencial Granja Esperança. Se tem dito que, através da administração municipal, há poucos dias houve uma reunião entre cooperativa, Habitasul e prefeitura e a Engea, representando a Caixa Econômica Federal, e fizeram um documento dizendo que agora estariam sendo encaminhadas as regularizações, que a Caixa Federal ia financiar os imóveis, o que, para mim, não é verdade. Não é verdade porque não há na Caixa Federal nenhuma linha de crédito para esse tipo de habitação. Imóveis já usados, construídos há bastante tempo. E a outra coisa que eu me refiro é que as pessoas que moram na Granja Esperança já estão há mais de 20 anos morando nos imóveis de forma mansa e pacífica, sem oposição
da proprietária registral dos imóveis, que no caso é a Cooperativa Habitacional São Luís. A ação que tinha da Cooperativa São Luís movida contra os ocupantes foi extinta em 1991. Nós estamos, portanto, há 21 anos sem nenhuma ação da cooperativa e de quem quer que seja contra os moradores. E isso é requisito para a ação de uso capião. O Código Civil estabelece o seguinte: adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. No caso, as pessoas não têm justo título. Enquadra-se noutra situação. Artigo 1238 do Código Civil. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório do registro de imóveis. Portanto, as pessoas já estão há 20 anos de posse mansa e pacífica nos imóveis, enquanto que a lei exige apenas 15 anos. E mais do que isso, o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. A questão independe de justo título, ou seja, independe de contrato, independe de boa-fé, embora a boa-fé exista, porque não havendo a contestação por parte da Cooperativa São Luís, que retirou a ação, permitiu o uso dos imóveis. Portanto, independente de contrato, independente de boa-fé, passaram-se 10 anos sem oposição. Os que defendem o contrário dizem que não pode haver uso capião se existe uma ação da Habitasul contra a Cooperativa Habitacional São Luís. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem decidido que o credor hipotecário não tem legitimidade para se opor à ação de uso capião. E eu vou ler aqui um acórdão do Tribunal de Justiça numa situação praticamente idêntica, que diz o seguinte: número do processo 700.466.713.661 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ementa: ação de uso capião, posse adquirida de terceiro, imóvel gravado com hipoteca, possibilidade de uso capião, ausência de oposição do credor hipotecário, alegação de posse precária, preenchimento dos requisitos do uso capião configurados. O uso capião é o modo de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais que acarretam a extinção do direito para o anterior titular, ou seja, o anterior titular da propriedade perde para o ocupante pelo decurso do tempo. Na espécie, a atuação do tempo sobre o ônus hipotecário expurga o vício originário, hipoteca, incidente sobre o bem pretendido. Ausente oposição da demandada quanto à posse dos autores, porquanto não há qualquer elemento de prova que demonstre tenha a empresa apelante se conformado com a posse dos apelados, ônus que lhe impõe, artigo 333, inciso 2 do Código de Processo Civil. Acreedor hipotecário, no caso, não promoveu qualquer medida no sentido de retomar o imóvel ou notificar os autores acerca da existência do crédito impago, de maneira a configurar eventual hipótese de inadimplemento, inexistindo prova nos autos ao comprovar tal oposição. Precedentes deste tribunal, entendendo não se configurar posse precária aquela exercida sobre imóvel gravado por hipoteca. Então,
É maciça a jurisprudência do Tribunal de Justiça no sentido de que o credor hipotecário não pode se opor à ação de usucapião. Não tem, portanto, legitimidade para tanto. Mas se viesse a ser entendido o contrário, no eventual julgamento, restaria ainda aos ocupantes alegar o direito de indenização pelas benfeitorias que construíram sobre os imóveis. E mais uma vez, o Código Civil é claro. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ou seja, os possuidores são de boa-fé, uma vez que a cooperativa permitiu que ficasse. Em segundo lugar, caso tivessem que sair, os possuidores teriam que ser indenizados, aqueles que se defenderem, pelas benfeitorias que fizeram. Isso tudo avaliado numa perícia judicial. E mais do que isso, o direito de ficar ocupando o imóvel até receber o pagamento integral em dinheiro do valor das benfeitorias introduzidas nos imóveis. Portanto, a farta base jurídica para a defesa da posse da Grande Esperança, quem se sentir o proprietário dos imóveis pode tranquilamente se defender alegando uso capião. Aqueles que preferirem comprar, vão lá, negociem, se puderem pagar, pagam. Mas tem muita gente, tem pessoas idosas, tem pessoas sem renda, tem pessoas doentes, tem diversos tipos de pessoas que não tem como fazer um compromisso para pagar um financiamento longo dessas casas, até por problema de SPC e outras coisas, que muita gente tem, dada a crise que o país atravessou e tal. Então, conclui dizendo o seguinte: não é motivo para pânico, existe defesa jurídica e vamos se cuidar com as falsas promessas. Essa promessa de regularização que a Prefeitura está fazendo, ela não é correta. Existem bases jurídicas muito mais fortes para a defesa dos moradores, como acabei de explicitar, demonstrando que está escrito no Código Civil e na jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, que vem em favor dos moradores.